O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Louvor a vós, ó Cristo. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que celebra conosco aí da sua casa, certamente você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor, a nossa Páscoa anual. Mas é preciso entender que aquilo que nós celebramos hoje, há 2000 anos atrás, era o cumprimento de profecias de séculos e séculos, onde já apontavam a presença de um Messias, de um Redentor, de um Salvador. Quando você lê o Antigo Testamento, e as pessoas que participaram ontem da vigília pascal, eu até pedi que pudesse levar os folhetos para casa e retomar aquelas leituras. Você viu ontem que desde Gênesis e durante os profetas, tudo aponta para Jesus Cristo, para aquele que salvaria o povo, para aquele que ressuscitaria. Até aí tudo bem. O profeta era esperado, chamado Goel, resgatador, era esperado. O que ninguém esperava, nas suas melhores ideias, é que o Salvador fosse o Filho de Deus. É aí que Paulo vai aprofundar essa questão, dizendo que no Antigo Testamento Deus falou muitas vezes, de várias formas, principalmente pelos profetas, que eram boca de Deus. Nesses tempos, que são os últimos,
Deus enviou seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se todos recordam com clareza um texto que na pregação de Jesus, ele conta como uma parábola, mas ele está falando da sua própria vida. É a parábola que se chama Os Vinhateiros Homicidas. A parábola é muito simples, ela vai dizer que havia o dono de uma vinha e que ele precisou viajar. E ele arrendou a vinha para funcionários, para que eles cuidassem daquela vinha. No tempo da colheita dos frutos, ele enviou alguns empregados para ver como as coisas estavam. Aqueles vinhateiros disseram: olha, aqueles são empregados do patrão, vamos matá-los. E mataram. O dono da vinha ficou pensativo, mas eles estão pensando que a vinha é deles, eles são meus funcionários. Aí mandaram mais empregados ainda, eles mataram todos. Aí o dono da vinha disse: então eu vou enviar meu filho, porque se eles estão matando os empregados, o meu filho eles vão respeitar. Ele manda o filho dele. A hora que o filho chega para tomar posse da vinha, eles pegam o filho, batem nele, o arrastam para fora da vinha e o matam. Esta parábola que Jesus contou é a história de Jesus Cristo. Quem são os primeiros vinhateiros que vieram? Os profetas. Quem são os segundos? Os profetas maiores. Quem é o filho? Jesus Cristo. E quem são os vinhateiros homicidas? São aqueles de Jerusalém, sacerdotes e mestres da lei, que programaram e criaram todo o contexto também político para a morte de Jesus. O que eles esperavam é que o Messias viria. O que eles não esperavam é que o Messias fosse o Filho de Deus. E esta é a maior de todas as profecias se cumprindo. Deus não se afasta de nós, mas Ele vem até nós, Ele vem nos buscar em Jesus Cristo. A única religião do mundo inteiro onde Deus busca o homem é o cristianismo. Leia todas as outras religiões, de qualquer credo, todas as outras o homem está buscando a Deus, de várias formas, com vários ritos, de várias maneiras. Quando você estuda o cristianismo e você entende o evento Jesus Cristo, e você entende que o Jesus histórico, ele é o Cristo da fé, os dois não se separam. Jesus é o Cristo, e é justamente na Páscoa que Jesus é chamado Jesus Cristo, que o nome é Jesus, Yeshua ou Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Cristo é um título pós-pascal. Christos, ele é ungido, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Claro que nós não falamos assim, mas o correto seria: Jesus é o Cristo. Nós falamos Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Tomo como minhas, e a igreja o faz no dia de hoje, a primeira leitura que escutamos, e peço quem quiser acompanhar. Eu não tenho tanta coisa para anunciar, a não ser aquilo que Pedro já anunciou. Mas permita-me, antes de ler com vocês este anúncio pascal, o Pedro que aqui está. Não podemos deixar passar de liso isso aí não. Qual é o Pedro que nós vimos? Vamos pegar os últimos Pedros. Eu falo Pedros porque Pedro teve várias fases, né? Vamos pegar o Pedro na Santa Ceia. Pedro ali é o corajoso. Pedro ali é o vamos que vamos. A hora que Jesus diz: o Filho do Homem vai ser traído, ele vai ser preso, ele vai morrer, ele será crucificado, mas eu ressuscitarei. Aí Pedro disse: Senhor,
eu vou contigo, eu não vou deixar isso acontecer, eu morrerei contigo. Jesus vai dizer: Pedro, pois eu lhe digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Este é o primeiro Pedro. Um outro Pedro, eu estou falando de facetas, né? É quando Jesus chega no Getsêmani, na prensa de azeite, ele convida Pedro a rezar por ele, a vigiar por ele. Por isso ontem, vigília pascal, vigiar com ele, por isso vigília. Agora é interessante, não estou falando dos senhores não, mas você vê muito católico e pergunta assim: onde que você estava na vigília pascal? Eu fui dormir, não é? Quer dizer, as coisas continuam mais ou menos a mesma coisa, né? Jesus pede: vigia comigo, eles foram dormir, e Jesus chega e diz: olhe, acordem, vocês devem vigiar comigo, orai e vigiai para não entrardes em tentação. Jesus volta para rezar, sua sangue, os discípulos dormem de novo. Jesus chega, acorda e diz: levantai-vos, porque o traidor está chegando. Nisso chega Judas Iscariotes. Nós temos aí um outro Pedro, já não é mais o Pedro dorminhoco, mas é o Pedro violento. A hora que eles prendem Jesus, tinha um soldado chamado Malco, era um soldado mais ruim, mais colérico, batendo no Cristo, etc. Pedro não pensa 2 vezes. Olha que Pedro andava armado, hein? Pedro tira uma espadinha, um punhalzinho, e corta a orelha do soldado fora. Imagina a cena, hein? Olha que bagunça. Eles prenderam Jesus, aquela confusão, e tocha, e Judas traindo, os discípulos correndo, aquela confusão. Pedro pega a espada e decepa a orelha do rapaz. Cai a orelha para o chão, e o cara com a mão na orelha, gritando, e o sangue jorrando. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada na tua bainha, porque aquele que ferir com ela, será por ela ferido. Jesus pega a orelha e coloca no lugar. É um milagre. Olha, até na hora da prisão, Jesus consegue ser misericordioso. Dizem que Malco se converteu na hora, vendo que Jesus era o Filho de Deus. A hora que Pedro viu que a situação estava saindo do controle, nós temos uma outra atitude. Olha o Pedro aí, é o Pedro fujão. Pedro, dá no pé. E os discípulos correm e eles prendem Jesus. Pedro acompanhou de longe. Os outros ninguém sabe onde foi. João ficou perto e Pedro de longe acompanhava Jesus. Então eles levando Jesus preso, levando para um lado, trazendo para o outro, e Pedro de longe acompanhando para ver o que daria. Quando ele entra no pretório, o discípulo amado, que é João, era conhecido ali das pessoas, era conhecido pela porteira, a mulher que ficava na portaria, né? Aí Pedro está com João. João, ele bate na porta, a mulher abre para João entrar. A hora que Pedro vai entrar, a mulher diz: opa, eu não te conheço. Aí João vai dizer: não, pode deixar entrar, ele está comigo. E Pedro entra para o pátio, e ali eles acendem uma fogueira. Nada na Bíblia por acaso, guarde isso. Se você quer saber Bíblia, tudo que ali está escrito tem um motivo. E Pedro fica esquentando fogo, e a Bíblia diz que fazia frio. Qual é o frio? Não é o frio de fora, é o frio de dentro. Pedro perdeu o seu calor, que era Jesus. Ele perdeu o seu amor, e ele estava ali procurando um calor externo, porque ele estava frio internamente. Aí ali acontecem as negações, né? Mas você não andava com ele? Não. Você não era amigo dele? Não. Eu já te vi, você fala como ele? Não. E o galo canta, e Pedro chora amargamente. Depois desse texto, nós não temos notícias bíblicas onde Pedro está, mas narra a tradição que ele acompanhou Jesus de longe o tempo inteiro, de longe, para não ser também crucificado.
Nós temos aqui um Pedro totalmente diferente. Um Pedro cheio do Espírito, um Pedro que não tem formação de oratória, não era muito culto, não sabia línguas como era Paulo, mas é um homem que se deixou tocar por Deus. E nos Atos, no capítulo 10, ele vai tomar a palavra. É ele que toma a palavra. Ele resume nesse sermão toda a vida de Jesus Cristo. E eu convido a lerem comigo a leitura que escutamos, porque ela é o coração da fé cristã. Se alguém perguntar para você, resuma para mim a Páscoa, está aí em Atos capítulo 10, do versículo 34 ao 43. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: todos nós, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Só para um momentinho. Aqui é interessante que Pedro diz da vida pública de Jesus. Quando começou a vida pública de Jesus? Depois do batismo. E veja aqui como que Pedro já sabe o que ele está dizendo de maneira profunda. Como Jesus de Nazaré foi ungido. A palavra ungido em grego é Christos. Christos é ungido. Jesus de Nazaré é o ungido. Jesus de Nazaré é o Cristo. Por isso, Jesus Cristo. Continuamos. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas. Vamos de novo. E nós somos testemunhas. Bonito isso. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Entramos na paixão. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Por isso a liturgia de ontem, várias leituras de vários profetas falando de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Aí na leitura se diz, né? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus que as profecias se cumpriram. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Vigília pascal de ontem começou como? Na escuridão. Bênção do fogo novo, a luz. Lembrem do Natal. O Natal também tem uma luz. Naquela noite escura, uma grande estrela brilhou. E a primeira leitura da missa do Natal diz isso. Aquele povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para quem jazia nas trevas da morte, uma luz brilhou. Isso tanto vale com a luz do Natal, mas vale também para a luz pascal. Vamos entender isso biblicamente. O Papa Bento XVI,
nas suas homilias do dia da Páscoa, ele vai dizer o seguinte, olha que bonito: a luz que ilumina a gruta de Belém vem do túmulo da ressurreição. É aquela luz de Cristo vivo que vai perpassar toda a sua vida, chegando à gruta de Belém. Lembro-me com muita clareza, este ano passado no caso, aqui no Frei Galvão, a minha pregação do dia 25 à noite, pode voltar lá, o tema da pregação era: quem é a criança de Belém? Porque se diz tudo de Jesus, mas se diz muita bobagem por aí. Aí eu contextualizei na Bíblia quem é a criança que nasce. E aqui os senhores já entenderam plenamente. Quem não entende o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de Jesus, não entende o Natal. Que você celebra o Natal lembrando que aquela criança que nasce é aquele que vai ressuscitar por amor a nós. É por isso que o Papa Bento é muito feliz quando ele diz que aquela luz que brilha na gruta de Belém, ela vem do dia da ressurreição. Jesus ressuscitou. Amém? Aleluia? Tá bom. Mas se ficasse por aqui, meu irmão, já estava muito bom, mas a coisa prolonga. Aqui a igreja tem uma pergunta: Jesus ressuscitou? Ressuscitou. Nós cremos no testemunho, cremos. E aí? O que a ressurreição dele tem a ver com a minha vida? Por que nós estamos aqui? Por que a igreja hoje convida os seus filhos a proclamarmos que ele está vivo? A resposta é a segunda leitura desta missa, que você tem no seu folheto. Está no livro dos Colossenses, carta aos Colossenses, no capítulo 3, quem escreve é São Paulo. Aí Paulo, olhando para a ressurreição, ele olha para nós, que cremos na ressurreição, e assim ele vai dizer: se ressuscitastes com Cristo, que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Há um escrito muito bonito, que diz o que Jesus ficou fazendo nos 3 dias, que ele estava sepultado no sepulcro, que ele estava, alguns falam, estava esperando, né? O que ele estava fazendo? Estava dormindo, estava morto. Não, meu filho, ele é Deus. Então a morte de Cristo, eu disse ontem, que é o 8º dia. Deus cria o mundo em 6 dias, ele descansa no 7º, e ele recria no dia da Páscoa, que é domingo, que é o 1º dia, mas que é o 8º dia. E a igreja nos ensina o que Jesus fez nos 3 dias que ele esteve no sepulcro. Nós rezamos no credo: desceu à mansão dos mortos. É uma imagem lindíssima, pintada lá na Capela Sistina, e que a igreja crê no mistério da ressurreição. É como se quando Cristo morresse, ele que é o novo Adão, eu preguei sobre isso ontem, Jesus, quando ele morreu, ele foi à mansão dos mortos, e na mansão dos mortos, ele chega lá e ele grita assim: Adão! Aí Adão aparece, ele vai, pega a mão de Adão e diz: eu vim te resgatar da sombra da morte. Aí Adão pega na mão de Eva, Eva pega na mão de Abel, e vai pegando a mão, e Jesus vai tirando daquele local de morte os que teriam a partir dele a vida eterna. Por isso que nós falamos: Jesus desceu à mansão dos mortos para ressuscitar aqueles que tinham morrido. É por isso que a leitura vai dizer: nós também ressuscitamos com Cristo. Uai, padre, mas para ressuscitar com Cristo, a gente não tem que morrer? Ele não buscou Adão e os outros lá porque eles morreram? Mas a gente não morreu? Como que a gente vai ressuscitar com Cristo?
Aí eu te faço uma pergunta: quem disse que você não morreu? E ai, meu filho, se sua ficha ainda não caiu, porque aquele que ainda não entendeu que não morreu, ele tem uma vida só de prazer e alegria. Então me diga, padre, quando foi que nós morremos? No dia do nosso batismo. No batismo, nós morremos para o pecado e nós nascemos para Deus. Por isso que ontem tivemos a liturgia do fogo, bênção do fogo. Tivemos a liturgia da palavra, que é Jesus Cristo, e eu mostrei ontem todas as leituras. Depois tivemos a liturgia batismal, onde renovamos as promessas batismais. Então nós ressuscitamos com Cristo. E no mundo de hoje, como que eu sou diferente daqueles que não creem? Como que eu sou diferente daqueles que não buscam? Para os que negam, pouca esperança há, mas para os ignorantes é terra de missão. Um coração ignorante é terra de missão. E o que é uma pessoa ignorante? Ela ignora, ela não conhece, ela não sabe. Por isso que Pedro faz esse discurso. Pedro está contando o que aquele povo, que era judeu, não sabia. Eu vi um vídeo, e aqui a minha reflexão é outra, que as pessoas desceram a lenha, mas eu tenho uma outra visão. Vou publicar também essa semana no meu Instagram. Uma procissão do enterro, não sei se os senhores viram, passando numa avenida, não sei onde é, e um bar aberto. E o som, comente cuié, como diz o bom mineiro. Cerveja, petisco, torresminho, tem uns lá dançando, uns de gospel para procissão, sol na rocha, uns com um caneco de chopp olhando, e a gente vê pelo rosto de alguns que não é uma blasfêmia, porque eles estão na ignorância, eles não sabem o que é. Então eles estão olhando assim, ó, com uma cara que diz: mas o que é isso? Por que eles estão andando ali? Aí alguém pode dizer: ah, é os católicos, isso aí é Semana Santa. Ah, tá. Mas por que eles ficam andando na rua? Por que eles estão cantando com vela na mão? Por que tem que fazer isso aí? Estes que ignoram, que não conhecem, é onde nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Paulo vai dizer que se não houver aquele que pregue, como as pessoas irão crer em Jesus Cristo? E aqui, meus irmãos, não é uma pregação apenas do padre no microfone, é a nossa pregação com a própria vida, 365 dias por ano. Não é uma pregação apenas falada, é uma pregação vivida. Como que se faz isso, padre? Paulo está falando: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Busque as coisas do alto, aonde Cristo está. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes e vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em triunfo, aqui é o triunfo da ressurreição, mas é o triunfo da parousia, sua volta gloriosa, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Diga: eu quero estar revestido de glória. Eu quero estar revestido de glória. Porque se você não estiver revestido de glória, meu filho, você estará com a veste da perdição. E aqui vamos falar a coisa nua e crua, de que o nosso sentimento para com Cristo não depende de Cristo, depende da nossa vida. Um exemplo que eu gosto muito e já o dei aqui, mas vale a pena resgatá-lo nesta manhã. Duas famílias, uma de frente para a outra, belas casas, os pais são amigos e ambos resolvem
passar um final de semana num resort, como se fosse uma segunda lua de mel. Os filhos já são crescidos, não são mais crianças, e aqueles pais dizem: olha, nós vamos na quinta e voltamos no domingo. Cuide da casa, a alimentação já está na geladeira, tem muito congelado. Vem uma pessoa para fazer companhia para vocês aí, está tudo certo, tudo certo. Os pais abraçam os filhos, a outra casa faz a mesma coisa, eles entram no mesmo carro, 2 casais, 4 pessoas, e vão para o resort. A casa de cá, os filhos eram prudentes e falaram para o outro: vamos manter a casa arrumada, porque a nossa casa é grande e não está fácil arrumar isso. Vamos combinar o seguinte: sujou, lavou, vamos deixar prata acumular não, e vamos manter as coisas em ordem. Um disse: hoje à noite eu vou sair com meus colegas. O outro disse: eu fico em casa. Amanhã é sexta-feira, nós dois temos aula de manhã. À tarde eu tenho inglês, você tem futebol. E à noite, vamos ficar em casa, vamos pedir uma pizza, vamos ver um filme aí. A gente chama a sua namorada, chama uns amigos nossos, tá bom. Aí fiz o filme, os amigos foram, comeram a pizza, pediu para todo mundo lavar o seu prato, não é? No sábado, tranquilo, foram molhar o jardim da casa. Um acordou mais tarde, foi lá mexer no computador. Mas a casa de lá, na quinta, os dois falaram: nossa, velho, não vamos perder tempo não, vamos aproveitar. Coloca nos grupos de WhatsApp: festa liberada, comida e bebida, cada um traz, nós oferece a piscina. Meu filho, mas foi um auê. Os colegas de escola chegando, e sujaram a casa toda, e churrasco, e cerveja, e gente pulando na piscina, aquela confusão toda. Tinha até um casal diferente aí, porque a moça era muito pudiga, muito assim santinha, né? Ela falava assim: amor, eu vou com você, mas eu não bebo não. Ele falou: não, pode ir comigo, lá tem refrigerante, lá tem suco. Aí a moça foi, só que lá alguém deu para ela um copo de chopp, de cerveja. Ela foi e tomou o copo, ela gostou, sabe, nunca tinha bebido não. Aí pediu outra, aí tomou a segunda, ela ficou quente, já tirou o sapato, já abriu a blusa. Aí tomou a quarta, já tirou a saia, aí deu um finquete na piscina, tirou o sutiã, ficou fazendo topless, aquela confusão toda. E o namorado dela, assustado, porque ela era uma moça muito contrita, e falou com ela assim: o que deu em você? Que vexame que é esse? Ela falou assim: eu tô louca, aqui é vida louca, eu não gostei tanto dessa festa, mas a culpa é sua, porque eu nunca bebi, eles me deram álcool, por isso que eu tô louca assim. O namorado falou assim: pelo amor que você tem a Deus, saia dessa piscina, vista essa toalha e cria vergonha na sua cara, a cerveja aqui é sem álcool. Agora, vocês estão entendendo, não estão? Motivo para fazer o que quer fazer, né? Então estava um auê essa casa. Sabe o que aconteceu? Um dos casais fechou pelo celular um contrato milionário, e o cara só podia assinar o contrato até sábado à noite, que era o domingo de manhã, o cara viajava para Miami. O que os casais resolveram? Vamos voltar sábado à noite. Na primeira casa, a casa toda arrumada, os filhos vendo televisão, comendo pizza com os colegas, tudo tranquilo. Na casa da frente, esse pandemônio. Quando o carro parou e os pais desceram, responda para mim, os 2 filhos dos 2 casais chegaram na janela. A reação dos 2 foi a mesma? Os de cá falaram: os nossos pais voltaram mais cedo, que alegria. E os de lá: estamos fritos, olha como que essa casa está. Veja, meus irmãos, que a chegada dos pais foi alegria para um e desespero para o outro, mas a chegada foi a mesma. A ressurreição de Cristo, o Senhor que vem em glória, para quem está levando uma vida certa, para quem está esperando Ele chegar,
Para quem quer fazer a coisa certa, é uma alegria, é o Senhor. Mas para aquele que está na perdição, levando a vida como o diabo gosta, este dia que para nós será de glória, para ele será de perdição. E não é a vinda de Cristo, é a nossa vida. É por isso que na leitura, Paulo vai dizer: mostre que você é de Jesus no seu modo de viver, no seu modo de se portar. Busque as coisas do alto, não se prenda às coisas da terra, mas busque as coisas do céu. Isso é Páscoa, isto é passagem. E por último, a notícia das mulheres, no caso aqui, Maria Madalena. Nós precisamos aprender com Maria Madalena a anunciar a boa nova. Eu sempre rezo, e você pode rezar também, para que Deus me conceda sempre uma boca de Gabriel. Sempre que eu rezo eu falo: ó São Gabriel, interceda por mim, interceda pela minha boca, pela minha língua, pelas minhas pregações. O Senhor, que é um arcanjo poderoso, que fez a mais bela pregação de todas, que foi anunciar a Maria que ela seria a mãe do Salvador. Ele anunciou a boa nova. Boa, angelium, nova, evangelho, boa nova. Maria Madalena tem uma boca bendita também. Nós devemos ser como Madalena, anunciar a ressurreição, anunciar aquilo que sabemos. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao túmulo, estava ainda escuro e a pedra foi retirada. E Maria Madalena, ela sai correndo. Aqui, meus irmãos, entenda, eu acabei de falar dos filhos, não foi? Do pai. Não é o acontecido, é a visão. Porque para Pedro e João, o discípulo amado, a pedra rolada é sinal pascal. Nesse primeiro estágio, para Madalena, é sinal de desespero. Ela amava nosso Senhor, ela chorava pela sua morte, ela tinha muito amor, mas ela tinha pouca fé. Não basta ter muito amor se não tem fé. A pedra rolada era para Maria Madalena gritar: ele ressuscitou, como disse. Não, ela sai correndo, vai até Pedro, até o discípulo amado, e diz: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Depois do texto, os discípulos voltam, né? E Maria Madalena permanece lá. Ela fica olhando para dentro do túmulo, chorando como ela só. Aí ela escuta, né? São os evangelhos próximos. Maria, que é Miriam, né? É Miriam de Magdala, a gente fala Maria Madalena. Miriam, Maria, ela olha. Ao olhar aí, só quando ela vê Jesus de pé, ela acha que é quem? O jardineiro. Aí ela vai dizer para ele: olha, se fosses tu que o retiraste, diga-me onde o colocaste e eu vou buscá-lo. A loucura da dor. Isso é chamado loucura da dor. Jesus era um homem forte. Sabe esses homens naturalmente grandes, né? Tem homem miúdo, tem os miudinhos, tem homem normal e tem homem parrudo. Jesus era parrudo. Eles calculam que Jesus tinha aproximadamente seus 90 quilos. Assim se calcula pelas marcas do sudário. Madalena era uma mulher de baixa estatura e muito magra. Então você coloca a Madalena, são 50 e poucos, 60 quilos no máximo. Agora eu quero que você me responda: como uma mulher sozinha e franzina, como era Madalena, quer trazer Jesus no colo, um homem de 90 quilos? Veja a loucura da dor. A loucura da dor. Me fala onde o colocaste e eu vou buscar. Aonde, minha filha? Aonde? Aí Jesus olha para Maria e fala: o amor é grande, mas a fé está pouca. Aí ele vai dizer
o nome. Primeiro, porque choras? Ela olha para ele. Quando ele diz Maria, e Jesus é muito elegante, né? Ele não diz Maria Madalena, ele diz Maria. Padre, por que ele não falou Madalena? Que é Madalena, ó. Madalena é a cidade que ela morava, é uma cidade chamada Magdala. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, lá da cidade de Madalena, Magdala. Só que Madalena, a cidade era santa, não. O povo era bem pecador, sabe? Era uma cidade de depravação. Quando Jesus diz Maria, é a ressurreição dela. Ela não é mais Madalena, ela é Maria. E o que significa Maria? Miriam, a amada. Aí ela diz, Rabone, esta é a experiência que nós devemos ter na ressurreição. Não procurar Jesus entre os mortos, mas procurá-lo ressuscitado. Quando Madalena diz que tiraram o Senhor do sepulcro, Pedro sai correndo e o discípulo amado também. O discípulo amado é João, vocês sabem disso. Mas por que não tem o nome João e fala discípulo amado? Que é todo aquele que é seguidor de Jesus é o discípulo amado. Pedro era um senhor, ele está correndo, mas ele corre mais lento. O discípulo amado é jovem, então ele chega primeiro. Só que João é elegante, né? Diferente de alguns jovens hoje. Porque eu aprendi, não sei como que é na sua casa, mas eu aprendi, e até hoje faço, tem um almoço, tem um jantar, uma festa, quem é o primeiro a servir? São os mais idosos, os mais velhos, é a dona da casa, é o dono da casa. Os jovens esperam e as crianças sentadas. Certas casas, não tem limite, nem educação, né? Qual que é os primeiros que comem? É a criançada. Dá para a meninada comida, deixa o jovem comer. Os velhos que esperem. Aí, meu filho, os melhores pedaços vão, porque também não sabem dividir, não é? É a geração peito de frango. Eu atendi um homem e falava comigo, padre, eu sou da geração peito de frango, coxa de frango. Falei, que geração que é essa, meu filho? Quando eu era criança, minha mãe falava, o primeiro a servir é o seu pai. O peito e as coxas é do seu pai. Aí eu ficava olhando ao prato do meu pai, aquele peito mais bonito e duas coxonas no prato. Aí eu falava, não tem problema não, um dia eu vou casar, eu vou ser pai e eu vou comer o peito e as coxas. Falei, e aí meu filho, passou essa fase, padre, quando eu vou comer, os meus filhos já comeram. Eu não comi quando era criança e não como quando é adulto. Aqui é só para você entender que a delicadeza de João nós precisamos ter também. João é mais jovem, João chega primeiro, João corre, mas ele não entra, ele espera a autoridade, ele espera Pedro, porque João sabia que sobre Pedro Jesus teria edificado a sua igreja. Nós que somos católicos temos esta alegria de ter um Pedro, hoje com o nome de Leão. E aqui para nós, graças a Deus, o leão tem rugido, viu? O leão tem rugido, e não apenas com a boca, mas com gestos. Há séculos que um papa não faz a via sacra toda carregando a cruz sozinho. É um bom sinal, além da penitência, que ele conseguiu carregar a cruz nas 14 estações, é um bom sinal que nós temos um Papa jovem, um Papa com saúde. Por ser Papa, é uma idade muito tenra, ele vai viver, se Deus quiser, muitos e muitos anos. E ele nos mostra, é preciso carregar a cruz. E a igreja católica, que não é uma cocotinha, uma senhora idosa. A igreja católica não é rápida não. Quem é rápida são as igrejas que nascem num dia e fecham no outro. Nossa igreja é muito velha, é uma senhora de 2000 anos. E uma senhora de 2000 anos, meu filho, você tem que ter muita paciência com ela. Ela vai andar mais lenta, ela precisa de ajuda. O mau filho, ele olha para a cara da mãe e critica a ruga que a mãe tem.
o cabelo branco que a mãe tem, mas o filho não sabe que ele é a causa, tanto da ruga como do cabelo. Então é por isso que a nossa igreja tem essa devoção, que eu acho tão bonito, ao Papa, o amor ao Papa. Não sei se vocês acompanharam a última viagem, Sua Santidade, ele foi ao Principado de Mônaco. Foi algo que nem os vaticanistas esperavam que fosse tão grandioso. As pessoas ficaram encantadas com a presença do Papa, né? Ele foi de helicóptero 1h30 do Vaticano, a presença de Pedro no meio deles. E nós que somos católicos, nós sempre esperamos Pedro. Surgiu um problema, vamos ver o que o Papa vai dizer. Surgiu uma questão, vamos esperar a palavra do leão. Tem uma determinação. O que o Papa disse sobre isso? Qual é? Nós somos os jovens, estamos hoje tão rápidos, queremos tudo rápido, mas nós temos que ter paciência de esperar Pedro chegar. João esperou Pedro. Hoje em dia as pessoas são soberbas, né? Eu não preciso de Papa. Quem precisa de Papa? Quem precisa de bispo? Quem precisa de padre? Quem precisa de igreja? João nos diz o contrário. É necessário reconhecer a autoridade. É necessário esperar. João chega primeiro, mas ele esperou. Pedro chega. Ele vinha correndo atrás. Aí Pedro entra e ele olha. Aí entra João. Ele olha e ele creu. Aqui é um paralelo, né? Maria Madalena, ela olha e sai desesperada. Pedro, ele olha e vê os sinais. João, ele olha e acredita. 3 olhares. Maria Madalena, desesperada. Pedro, procurando sinais. João, a fé. Qual é o nosso olhar nesta manhã pascal? Por último, meus irmãos, há algo que também não pode passar despercebido, porque é muito bonito. Certamente os senhores já sabem, mas existe algumas normas que não precisa ser fresco. Isso é frescura, não é outra coisa. Estou falando de certas normas, como se comporta a mesa. A gente fica comendo na mesa como se fosse um coxo, né? Então tem algumas pequenas normas que é bom seguir, principalmente no restaurante, os restaurantes melhores. Uma norma que ajuda muito o maître ou o garçom é como você posiciona o talher e aquele guardanapo de pano, geralmente fica no colo. O talher e o guardanapo mandam lições como que aquele garçom vai ou não lidar com a sua comida. A maneira como você entrega o prato com garfo, ali está, muito bom, excelente, não gostei, pequeno defeito, não quero, espera, são as posições dos talheres. Mas eu quero dizer aqui é sobre o guardanapo de pano. Se você precisa parar a sua refeição para ir ao banheiro, para atender o celular, talvez para espirrar alguma coisa, você pega o guardanapo, você dobra aquele guardanapo de pano, coloca do lado do prato e saia. O garçom ou o maître, ele vai chegar, ele vai olhar para o seu prato, ele vê o guardanapo dobrado, ele não mexe, ele se afasta. Quando é que você terminou a refeição? Quando você pega o guardanapo, pega ele sem dobrar, pega ele pelo meio, passa entre as mãos e joga na frente do prato. Aquele guardanapo jogado ali, está falando com o maître, terminei. Ele vai chegar, vai tirar o guardanapo e vai tirar o prato. Guardanapo dobrado, volto logo. Guardanapo jogado, acabou. Quando Pedro entra, o soldarion que estava no rosto de Jesus não estava jogado como um manto que estava no seu corpo. Ele estava dobradinho num lugar à parte. Vocês conseguem imaginar
Jesus ressuscitado, ele pega o soldário e joga no chão. O que ele está dizendo? Acabou a morte, agora é vida. Mas ele pega aquele lenço que estava no seu rosto, ele tem o cuidado de dobrar e te colocar num lugar à parte, para depois sair do sepulcro. Quem sabe ler um pingo e letra, quando João viu o lenço dobrado, a mensagem ali estava: volto logo. Este é a maravilha do túmulo aberto. O lençol jogado terminou a morte. O soldário dobrado, volto logo. E a pergunta é, meus irmãos, onde nós estamos nesta história? A pregação de Pedro, a pregação da igreja, a pregação do padre, onde nós estamos nesta história? Com isso nós finalizamos e você tem que viver isso. Onde eu estou na história de Jesus Cristo? Eu estou depois da ascensão, e eu estou antes da parousia. O que é a ascensão? A subida de Jesus ao céu. O que é a parousia? A sua volta gloriosa. Este é o nosso tempo. Nós somos a igreja pascal. Nós somos a igreja depois que o Senhor subiu ao Pai, e nós somos a igreja antes dele voltar. E é nesse tempo que nós devemos proclamar com a boca e com o coração: Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. Sejamos, meus irmãos, mensageiros da ressurreição. Sejamos mensageiros da alegria pascal, não apenas com a palavra, mas sobretudo com a vida, buscando as coisas do alto, aonde Cristo está. A todos e a cada um, desejo-lhes uma feliz e santa Páscoa. Que a alegria que Madalena sentiu no coração ao ver Jesus Cristo esteja no nosso coração. Nós que fizemos a carreata, nós que acompanhamos pelas ruas, nós que recebemos a sua bênção, nós que vamos daqui a pouco comungá-lo, na certeza de que se Jesus Cristo vivo, se Jesus Cristo vive, é porque nós viveremos com Ele. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. E sabemos que Ele ressuscitou, primícia de que todos aqueles que já morreram. Vivamos, meus irmãos, uma vida que não caminha para a morte, mas sim para a vida e vida eterna. Ao Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.